E aqui era dividir esse processo em duas partes. A primeira, a gente vai falar um pouco sobre nossa história, nossa chegada até aqui. E depois, eu vou tentar aprofundar um pouco mais aquilo que eu comecei a falar durante a conferência missionária. E enfim, a partir daí a gente começa a conversar um pouco mais, tá bom? Senhor, eu te agradeço por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Pedimos que esse tempo aqui nos leve a uma reflexão sobre o serviço ao Senhor e agradecemos, Deus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou filha de uma mãe solteira, mas crente. Ela era crente quando ela engravidou de mim. Então, assim, foi um deslize, mas de fato ela já era crente. Então, eu cresci numa igreja, eu sou de Vitória, Espírito Santo. E no começo era só eu e ela, né? E aí eu cresci muito envolvida com a igreja. A gente morava praticamente do lado da igreja, sempre morou bem pertinho. Então, isso facilitava muitas coisas. Depois disso, ela adotou minha irmã quando eu tinha uns 5 anos. Então, sempre foram nós três, vivendo lá juntas. E eu cresci ali na igreja e fui entendendo as coisas de Deus, né? Quando você cresce numa igreja, a igreja lá era grande, então tinha muita possibilidade para aprender de Deus, muita coisa de competição. Quem já jogou comigo aqui sabe que eu sou competitiva. Então, tudo que tinha que decorar, eu decorava. Todas as coisas desde pequena que tinha para fazer, eu fazia. Então, isso foi entrando a palavra de Deus em mim. E com 8 anos, com toda a minha limitação de entendimento, né, de 8 anos, eu entreguei a vida para Jesus, desde 8 anos de idade. E, com o tempo, na medida que eu fui crescendo, eu fui tendo entendimento do que eu tinha feito, né? Porque aí você começa realmente a entender a dimensão do seu pecado, a dimensão do amor de Deus, da graça dele, à medida que você cresce. Só que isso já fez diferença na minha vida desde pequena. E aí eu acredito que com 10 ou 11 anos eu batizei e fui crescendo na igreja, envolvida com todas as coisas. Com 13 anos, teve um passeio para o acampamento Palavra da Vida de São Paulo lá. E esse foi um marco muito grande na minha vida, porque lá que veio aquele start assim, de que assim, se eu era filha de Deus, eu precisava realmente mudar muitas coisas dentro do meu coração. Eu não sou aquela pessoa que tinha atração por fazer as coisas do mundo, e isso cada um tem uma tentação, né? Então, eu não tinha vontade de sair para balada, para fazer as coisas que o pessoal fazia, sair ficando por aí. Eu não tinha esse desejo. Eu já estava entendendo as coisas de Deus. Só que eu tinha problemas grandes com a minha mãe em casa, né? A gente brigava muito e o tempo todo. Então, esse para mim era um grande desafio. E aí, com 13 anos, eu entendi que eu precisava acertar isso e comecei, né, por meio de discipulado, trabalhar com isso, né? Trabalhar com as questões do meu coração. E fui crescendo ali, naquele ambiente, e toda vez que vinha um missionário na igreja, eu me sentia muito incomodada, com desejo de fazer algo, e comecei a falar com Deus. Deus, eu estou disposta. Eu não sei se o Senhor quer isso para mim ou não, mas estou disponível, né? E comecei todas as vezes que tinha um missionário na igreja, eu falava, Senhor, estou disponível, né? E isso sempre era no meu coração, mas não era nada assim muito concreto. E fui crescendo, desenvolvendo meus dons e talentos na igreja, até que chegou a época do vestibular. Tem até umas fotos aí que a gente separou. Aí chegou a época do vestibular e foi aquele momento de tensão e crise. Não sei se vocês estão passando por isso agora, mas, né, para mim foi. Por quê? Porque o que eu gostava de fazer era coisas da igreja. Eu vivia na igreja, gente. Segunda, tipo os irmãos da Assembleia, mas ela não era assim. Mas eu vivia na igreja, porque assim, a minha casa ficava a 2 quarteirões da escola de música e da igreja que era do lado. E são 3 ambientes que a gente estava o tempo todo. A minha igreja é bem musical, porque a Faculdade de Música do Estado é do lado.
Então tá todo mundo assim, o tempo todo junto. Parece cidade pequena. E aí eu falei, eu quero fazer alguma coisa com música e alguma coisa para Deus. Aí eu falei isso com minha mãe. Minha mãe falou, olha, você pode fazer isso depois, quando você crescer, mas agora você vai fazer alguma coisa que vai dar dinheiro. Porque não dá para viver assim. E assim, mesmo ela sendo crente, eu não sei como é que é isso hoje, né? Aqui, como é que é o coração de vocês. Mas ela lá sendo crente, ela não queria que eu passasse, né, nenhuma privação e nada. E ela não tinha esse desejo para mim. Ela nunca imaginou uma filha no ministério. Nunca, nunca. Ela tinha outro sonho. Ela me criou para ser médica. O sonho dela era que eu fosse médica. Com 2 anos, ela deu um piano e colocou lá na sala para eu tocar. Aí eu não fui nada dessas coisas, né, que ela sonhou. Aí, então, chegou a época do vestibular. Aí eu falei com ela que eu queria. Ela me mandou numa psicóloga para fazer teste vocacional. Aí fiquei lá 3 meses fazendo teste vocacional. E no final das contas deu coisas religiosas e música. Então, do que eu queria, o que meu coração queria, ou o que Deus estava direcionando, já estava certo. Só que para ela não dava. Então, eu fiz um vestibular para direito na época e nunca tive problema de prova nenhuma. Não sou uma pessoa nervosa com prova, sou tranquila. E naquele dia tudo aconteceu. Eu não tinha crise de asma há anos, eu tive fazendo prova, minha lente saiu, eu não enxergava para fazer. Eu sei que deu tudo errado naquela prova. E quando eu cheguei na igreja, porque lá o costume é fazer a prova e todo mundo vai para a igreja depois, né? Todos os jovens, adolescentes que fizeram prova vão para a igreja. Chegando lá, chegou uma menina para mim e falou, acabei de vir de São Paulo e as vagas para ser equipante, trabalhar 1 mês lá no acampamento que marcou minha vida, está aberto. Faz a inscrição, mas eu acho que eles não vão aceitar mais, porque hoje é o último dia. Fiz a inscrição e fui chamada. E aí eu fui lá e fiquei justamente com todos os seminaristas, passando 1 mês juntos. E aí ficou muito claro para mim o que eu queria. Eu queria fazer seminário. Só que precisaria mudar o coração da minha mãe. E aí eu fiquei 1 mês trabalhando, e na última semana foi a caravana de Vitória, e minha mãe foi de vigia, né, dentro do ônibus. E ali, quando minha mãe chegou no seminário, no acampamento, eu falei com ela, mãe, eu vou fazer seminário. Ela, você vai. Deus falou comigo e você vai fazer seminário. Vamos correr atrás do dinheiro. Porque a gente era tudo liso, aí começamos, né, a fazer as vaquinhas. Ela falou, se tiver o compromisso e tudo das pessoas por 1 ano, eu fui para fazer 1 ano, não fui para fazer 3, não fui para fazer o curso todo. Aí, se tiver, a gente vai conseguir. E essa foi a história. Chegando lá era época de... Depois de 3 meses, teve uma conferência missionária. Eu tive clareza de tudo que já tinha me disposto, tive clareza de que Deus tinha me chamado para missões, e a partir daquilo ali tudo mudou. No sentido de todos os objetivos, tudo que eu fazia, todas as férias, todas as conversas eram direcionadas agora para missões, porque naquela conferência missionária ficou claro para mim. E aí, com isso, eu digo com vocês que é um processo. Pode ser que, de vez em quando, venha alguém aqui, ou em alguma situação, em outra igreja que você foi, que você teve contato com missões, aquilo mexeu com você. Essas coisas elas vão ficando guardadinhas. E se Deus tem feito isso, pode ser que uma hora chegue esse start de você. Não, é isso mesmo. Não vou mais me negar a isso. E aí, desde aquele período, aí eu comecei a direcionar minha vida para isso. Eu conversei com minha mãe, teve várias, né, questões a serem vencidas, e a confiança de que, se fosse de Deus, Deus iria mover o coração dela. A mesma coisa com vocês. Se for de Deus, Ele vai agindo nos corações, e que, de forma que você não precisa se rebelar ou fazer algo que não agrade a Deus para isso. Eu tinha confiança nisso. Então, nesse processo, dali, eu saí, e numa viagem missionária que eu continuava fazendo até chegar ao campo, fui fazer serviço social, né? Então, terminei, fiz licenciatura em teologia, serviço social, e nesse processo fui para o sertão com a Juvep e conheci esse homem aqui. Bom, aí agora eu entro na história. Eu conheci o Marcos.
Nossa, demorou demais, né? E aí eu conheci o Marcos e a gente, a partir daí, né, depois de um tempo, né, tal, começamos a namorar e a sonhar e pedir a Deus qual campo a gente iria. Só que como a gente já tinha se conhecido no sertão, a gente já estava bem tendencioso, né, a vir para o sertão mesmo, porque ele é nordestino, eu me identifico muito com o povo, então, assim, a gente começou a sonhar em vir para cá. Quer falar ou já termina com essa parte? Não, até chegou o dia que a gente veio, de fato. Né? Aí a gente começou a se preparar para vir para cá. E é um processo longo, tá? A gente se conheceu, a gente tinha 21 anos, eu acho. E a gente chegou aqui com 32, 33. Então, assim, sabe quando você olha na Bíblia, Deus falou com Abraão, eu vou fazer. Aí depois leva um tempão, Moisés, todo mundo. É assim, é um momento de preparo que você fica assim, Deus, por quê? E nisso dá várias crises e tudo. O Senhor sabe que eu quero ir, por que não vai? E aí nisso você vai trabalhando em outras coisas. A gente foi se desenvolvendo na igreja. Todo o tempo de espera contribuiu para que a gente desenvolvesse, tivesse clareza do nosso perfil, do que a gente queria, tivesse clareza de vir para cá. Né? A gente conheceu também Reinaldo e Tina lá nesse projeto, que a gente ficou repetindo. Então, assim, a gente tinha muita afinidade com eles, manteve o contato. E aí a gente veio visitar aqui em 2018. A gente veio, foi em Glória, em Quixaba. E aí a gente começou essa direção. Aí quando a gente falou, não, vamos para lá. Aí tivemos uma conversa com o pastor Fernando Leite. Ele, não, vamos fazer mestrado. Aí toda hora que era, vamos, não vamos, vamos, não vamos. E aí foi esse processo de preparo de Deus para o nosso coração também, para poder chegar até aqui. E a gente morava em Vitória. Quando a gente morava à distância, ele é de Fortaleza e eu de Vitória. Aí, para a gente casar, a gente falou, não, vamos conviver antes para ver se vai dar certo esse negócio. Aí ele foi morar em Vitória. Aí a gente passou um ano, ele passou um ano... É porque por telefone ninguém briga. Aí a gente foi ver se a gente brigava de perto, né? Aí ele foi passar um ano lá e aí desde então a gente estava morando lá. A gente desenvolveu o nosso ministério lá. Eu sou da primeira Igreja Batista de Vitória. E ele também agora, né? Agora não, há muitos anos, né? Desde quando foi para lá. E nós fomos enviados pela nossa igreja por meio da agência Pioneiros. Nós não somos membros da Fonte. Nós não somos enviados pela Fonte. Nós somos parceiros da Fonte. Então, nós trabalhamos em parceria porque... A gente quis trabalhar assim, a gente admirava muito, né? Para a gente, uma característica muito especial da Fonte é o amor à palavra de Deus, né? É uma igreja muito séria, é uma igreja que fala mesmo da palavra de Deus e é focada nisso. E a gente achava que ia ser muito, embora haja outros trabalhos, né, no sertão, a gente se identificou com a forma da Fonte trabalhar, porque onde tem palavra de Deus, a gente consegue, né, ter um evangelho saudável crescendo, desenvolvendo, muda a visão, né? Dependendo com quem a gente vai trabalhar, outras coisas são enfatizadas. Então a gente decidiu vir trabalhar aqui e aí a gente se agenciou a Pioneiros, que é uma agência que fica no Brasil, a sede em Recife, né? Então a gente é agenciado por ela, mas é uma agência internacional, né? Tem mais de 40 países, só trabalha com povos não alcançados. A gente está com a Pioneiros aqui porque o sertanejo é considerado um povo não alcançado. Tem 3% para baixo de evangélicos. Isso quer dizer que é igual aos povos muçulmanos que a gente coloca, não tem a janela 1040? O Brasil tem também a dela. Então, o sertanejo aqui, ele é um alvo de missões visto mundialmente como necessário de chegar ao evangelho. Né? Então, assim, a gente está aqui porque a nossa agência trabalha com povos não alcançados e o sertão realmente se enquadra nessa característica. Então, bem resumindo, para vocês talvez não tanto, mas é isso. Alguma pergunta? Não vou passar. Eu vou falar o meu rapidamente aqui, tá? Eu vou contar de maneira breve a minha história, assim, no sentido de que vou pular algumas etapas. Afinal, senão vai ficar muito tempo aqui falando só de mim. Mas eu estou na igreja desde os meus 8 anos de idade, quando os meus pais aceitaram a Cristo.
Meu contexto de igreja sempre foi igrejas pequenas. A minha última igreja em Fortaleza talvez tivesse 1/3 do que tem aqui na Fonte. Na verdade, eu tenho um número exato, nós éramos 12. Então, o bom de igreja pequena é que você faz de tudo, né? Então, eu estava lá um adolescente, eu era o único adolescente. E aí eu arrumava cadeira, limpava cadeira, montava som, tocava violão, às vezes fazia a direção do culto, passava a palavra para o pastor, depois eu desmontava tudo, guardava tudo, e, enfim, era trabalho do começo ao fim, apesar de ser adolescente. Mas houveram coisas boas nesse sentido. O fato de ter uma igreja pequena e ser o único adolescente, eu recebi uma atenção que normalmente os pastores não dão, até pela demanda de uma grande igreja. Não é por culpa deles. Mas eles, se tem uma estrutura e pessoas que possam auxiliá-lo, ele vai colocar outras pessoas para cuidar dos adolescentes. Mas no meu caso, não. No meu caso, o pastor Mauro foi alguém que abençoou a minha vida de forma direta. E uma dessas etapas em que ele me abençoou de forma direta foi justamente um desafio de me envolver com evangelização. Ele não estava mirando em mim um possível missionário no futuro. Ele queria que eu me desenvolvesse na área de, enfim, fazer parte daquilo que é natural do cristão. Então, para desenvolver outras áreas, ele me desafiou a ir em alguns eventos fora da igreja. Nesse contexto, eu fui para um primeiro, que foi um acampamento. Eu já falei isso da outra vez. E nesse acampamento, eu estava me sentindo meio isolado, até porque eu fui só. E mesmo assim, Deus falou comigo. Nesse acampamento, o palestrante, o pastor Washington, ele fez o desafio de evangelização no sertão. Eu fui lá, me comprometi e, de repente, eu cheguei no sertão e quando eu vi ele, eu que lembrei. Porque passaram-se anos até que isso viesse a acontecer. Mas eu queria ressaltar especialmente o que mudou por dentro, não só o que mudou por fora. Eu tinha planos, como talvez todos vocês já tiveram ou têm, né, para o futuro. Eu tinha planos de carreira, de estabilidade financeira, enfim, planos que me faziam viver próximo da minha família e o meu objetivo seria levar uma vida melhor. Mas esses planos eles foram sendo alterados com uma balança que envolve aquilo que é espiritual. Então, todas as vezes que eu me deparava com alguma realidade difícil que eu encontrava no sertão, pessoas com dúvidas simples do tipo, quem morreu na cruz, Jesus ou Maria? Pois é, tinha disso. E aí, pessoas que choravam porque receberam uma Bíblia de presente. E aí eu pensava assim, nossa, lá onde eu moro tem tanta gente com Bíblia e ninguém tá nem aí. E assim, cara, tem alguma coisa de diferente aqui nesse lugar. Por que as pessoas querem e não têm? Por que as pessoas querem Deus e elas não têm? Por que não vem ninguém aqui? E aí eu comecei a olhar todo esse contexto e começar a pôr na balança do tipo, o que de fato vale a pena? Será que vale a pena correr atrás de tanta coisa que eu não vou poder levar comigo? Esses questionamentos eles foram sendo feitos a partir do momento em que eu tive contato com a realidade desse povo. E justamente eu percebi que valia a pena gastar a vida dessa forma. Valia a pena investir em algo eterno. Valia a pena chegar diante de Deus e ter pessoas ao meu lado e saber, nossa, eu falei de Jesus para você. Então, com o passar do tempo, essas coisas foram sendo alteradas. Aquela vontade de, entre aspas, vencer na vida, ser financeiramente bem-sucedido, ela foi dando lugar a uma vontade de ser bem-sucedido na vida com Deus. De
confiar nos cuidados desse Deus ao longo da minha vida e que Ele não me deixaria faltar nada, porque Ele é fiel, não porque eu mereça. E se deixasse faltar, Ele seria fiel para me dar forças e continuar a jornada, ainda que fosse de forma árdua, né? Nesse processo, enfim, Deus me disse, eu quero você para outras coisas. E eu entendi claramente isso. Foi aí que eu encontrei Ludmila, depois desse tempo. Deus estava preparando o percurso para que a gente tivesse um amor e uma paixão por missões de forma igual. Então, depois que isso se tornou real também para mim, a gente começou a namorar, casamos, tivemos nossos filhos, desenvolvemos o ministério na igreja local, antes de dizer vou logo para o sertão. Às vezes as pessoas querem pular essas etapas e elas são importantes. Então, antes de sair, é importante servir na sua própria casa. E foi o que a gente fez por algum tempo. A gente liderou pequenos grupos na nossa igreja e fizemos muito disso, de compartilhar o evangelho, de ensinar a palavra, ensinar as pessoas a lerem e entenderem o que estão lendo. Então, esse foi uma etapa da vida que nos preparou para vir para cá. E o interessante é que depois que você chega, você percebe que tem muito mais coisa para aprender e, enfim, a vida é assim. Você continua aprendendo sempre. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi o fato de, assim, interessante nisso é que a missão ela não termina em nós. Toda a situação em que a gente passou a perceber que essa missão ela precisa dar continuidade. Ela não termina em nós. Então, se o evangelho tivesse parado na geração que veio antes de nós, onde nós estaríamos hoje? Se as pessoas que te anunciaram Jesus não tivessem chegado até você, onde você estaria hoje? Eu estou pressupondo que todos nós valorizamos aquilo que recebemos, que é a graça do Senhor, e pressupondo que isso é algo importante para você. Então, essa reflexão de se não fossem eles, onde estaríamos, é importante para saber sobre os próximos que virão, né? Aqueles que vêm depois da gente. A missão não começa conosco, não pode terminar em nós também. Desde Abraão, Deus chama o seu povo para ser bênção para todas as nações. Gênesis 12:3 fala o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse texto ele está apontando de forma direta e clara para Jesus. Porque a forma como Deus abençoa todos os povos, a forma de Deus abençoar todas as nações, é justamente ter representantes de cada uma dessas nações no céu. É essa a maneira. Jesus é o meio pelo qual Deus abençoa todas as nações. Apocalipse 9:5, versículo 9 diz o seguinte: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, no futuro, representantes de todos os povos, de todas as tribos, língua e nação, entrarão na presença de Deus, graças à morte e o sangue de Jesus Cristo, que cumpriu a missão até o fim. Então, ele cumpriu a missão até o fim. Isso é importante que a gente tenha em mente. Para que nós, em relação à nossa própria missão, a gente leve com a mesma seriedade. Dessa forma, a nossa missão não pode ser encarada como algo simples ou uma simples tarefa, como algo para fazer. A missão é parte do que somos. É nosso testemunho de amor e redenção de Cristo. Então, por isso, nós temos o dever de compartilhar de Cristo. Porque isso é parte daquilo que somos. Somos testemunhas. Ou, voltando a falar de mim,
houve uma época da minha vida que eu tinha convicção de que eu tinha que falar de Jesus. Eu tinha certeza. Cara, eu preciso falar de Jesus, mas algumas coisas me bloqueavam. Eu tinha vergonha de chegar na pessoa e abordar. Eu tinha medo por não saber o que falar, ou como falar. Quando, na verdade, eu sabia o que falar, eu só não tinha coragem para isso. Mas isso só foi até um dia em que eu percebi que eu tinha que deixar esses sentimentos pessoais, essa vergonha, o medo, para trás. Porque eu pude perceber que aquilo não era sobre como eu me sentia. Não era sobre, nossa, eu vou chegar, vou abordar a pessoa, ela vai me fazer questionamentos que talvez eu não vou ter respostas e eu vou passar vergonha, vou dar a impressão de que eu cheguei nela despreparada, então, não, melhor não. Mas, na verdade, não é sobre como eu me sinto, é sobre o meu compromisso com o Evangelho. O quanto que você está comprometido com esse Evangelho? É isso que te impulsiona a fazer ou não. Então, duas perguntas para que você pense, não precisa responder para mim, mas para quantas pessoas você compartilhou o Evangelho neste ano? No ano. 10, 5, 2, 1, nenhum. Você se sente preparado para testemunhar sobre Jesus? Eu, na verdade, passei alguns anos sendo crente e não testemunhando para ninguém. Eu esperava mesmo que a pessoa chegava em mim ou chegava na igreja e aí eu começava, no máximo que eu fazia era dizer, vamos na igreja no domingo. Mas, na verdade, às vezes você é a porta de entrada para a igreja. Então, pode ser que a pessoa não venha até o dia que você abra sua boca e comece a falar. Quando se trata desta área, eu era uma pessoa que enxergava muito mais os obstáculos. Eu procurava formas de não comprometer com a causa que é tão preciosa. Eu procurava meios, assim, como que eu posso fazer para não precisar falar. Então, vamos lá na igreja, vai ter futebol, vai ter retiro, bora pro retiro, bora pro acampamento, vamos... Enfim, eu dava um jeito de... vamos chegar lá que lá você vai ouvir. Mas eu falar, isso não acontecia. Mas a real é que ainda que você saiba pouco, você pode falar sobre ele. O papel de convencer não é nosso. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. E depois que eu entendi isso, eu entendi de fato, né? Porque ler, a gente já leu várias vezes. Mas entender no sentido que eu não tenho responsabilidade sobre o resultado, isso é coisa que é dada a Deus, que o meu papel nessa história toda é chegar e simplesmente falar, isso mudou. Isso mudou, porque eu comecei a enxergar as coisas de forma diferente. Comecei a dizer, nossa, não é tanto sobre a forma como eu falo. Eu não tenho esse dever de convencer a pessoa. Eu não preciso ser eloquente. Eu tenho um xará lá em Vitória, que a história de convenção dele é muito engraçada. Ele é ex-militar e é segurança do principal, chefe de segurança do principal shopping de Vitória, que é o Shopping Vitória. E ele era um cara que era muito festeiro, né? Saía pra festa e tal. Teve uma situação em que ele se acidentou e ficou internado. E a mãe dele pediu pro pastor ir lá fazer uma visita. Aí, para que vocês entendam que não é muito a questão de eloquência. O pastor chegou para ele assim, Marcão, e ele é bem mais Marcão do que eu, tá? Marcão, você já ouviu do Evangelho? Já. Você conhece Jesus? Sim. Você sabe o que ele fez por você? Sei. Você se considera cristão? Não. Então você é burro. Deixou ir embora. Foi embora. Foi embora.
Você é burro, e foi embora. Na outra semana o Marcão estava na igreja. Que tipo de convencimento ele teve? Foi o que o pastor falou? Eu jamais usaria essa abordagem, jamais. Mas com ele deu certo. Afinal, foi o que dele precisava ouvir. O restante ele já conhecia. Então, eu acredito que devemos ter uma comunicação clara. A gente precisa ser direto. Os nossos esforços para fazer isso, eles devem estar empenhados, mas o convencimento não depende de nós. Eu trouxe três histórias da Bíblia aqui que nos fazem perceber a simplicidade em anunciar o Evangelho e também nos fazem perceber a urgência. Vocês vão perceber durante esses textos que a pessoa não tem um esforço tão grande em convencer. Então, o primeiro é o seguinte. Os primeiros discípulos de Jesus. Então, o trecho é João, capítulo 1, versículo 40 a 46. Eu vou projetar aqui, tá? André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 discípulos que tinham ouvido que João dissera e que havia seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isso quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia quando encontrou Felipe e disse: segue-me, siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Quanto convencimento, né? André encontra a Jesus e imediatamente chama seu irmão, Pedro. Felipe encontra Jesus e logo vai até Natanael. Nenhum deles esperou estar pronto, nenhum tinha todas as respostas. A mensagem era simplesmente: venha e veja. Venha e veja. A segunda história, a mulher samaritana, João 4, 25, 26, 28 a 30. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tinha feito. Será que ele é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Ela não tinha muita coisa para entregar, mas ela falou da história dela e o que ele fez. Venham ver. E foram. Uma outra história, o Gadareno. Marcos 5, 18 a 20. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. O que essas 3 histórias têm em comum? Primeiro, todos tiveram um encontro transformador com Jesus. A missão nasce do encontro pessoal. Se você teve um encontro pessoal, a missão nasceu junto com isso.
Nasceu junto com você. 2. Todos compartilharam imediatamente. A missão não é para depois, é uma consequência imediata do encontro. 3. Todos usaram aquilo que tinham nas mãos. Cada um compartilhou a partir da sua própria realidade. Não houve necessidade de estratégias complexas. 4. Todos apontaram para Jesus, não para si mesmo. A missão não é sobre um mensageiro, é sobre Cristo. Então você não precisa ficar se sentindo, nossa, mas será que vão falar sobre mim? Não é sobre você. 5. Todos foram um canal de multiplicação. Um ato simples de compartilhar resultou em frutos muito maiores. A missão exige entrega e dependência. Eu acho que alguma coisa aqui ficou fora de ordem. Vamos pular. Só um instante. É isso. Ela exige entrega e dependência. E aí eu faço essa perguntinha aqui no sentido de que, será que a gente depende mesmo de Deus? De forma total? Porque se Deus mudasse sua vida completamente, eu falo completamente. Lembra, eu tinha um plano, Ludmila tinha um plano, e a gente mudou tudo. A maioria das pessoas que servem a Deus muda seu plano completamente também. Servem, falo no sentido ministerial. Eu sei que alguns aqui já têm sua vida bem estabelecida, os planos pessoais já estão desenhados, talvez para aposentadoria. Outros estão caminhando nesse sentido de formar os próprios planos, onde eu quero chegar na minha vida. Alguns já têm tudo isso desenhado, inclusive para os filhos, né? Foi o caso da minha sogra, que tinha os planos prontos para ela. E aí eu repito a pergunta. Se Deus mudasse tudo em sua vida, completamente, como seria? Voltando a falar de mim agora, quando eu falei para os meus pais que eu queria ser missionário, o semblante no rosto, parecia que eu estava falando, pai, eu tô com câncer. Era essa a reação. Porque, tipo assim, no imaginário dos cristãos, um missionário, ele tem que necessariamente sofrer perseguição, e se isso acontecer, glória a Deus. Mas não é 100% assim. Mas o semblante dele foi outro, porque sucesso para a maioria dos pais é ver os filhos numa situação melhor do que a deles. Então eu criei bem meu filho, ele é respeitado, virou médico, virou advogado. Se for pensar de forma comum, geral, nossa, meu filho virou um jogador de futebol de sucesso. Coisas nesse sentido. Ser bem-sucedido financeiramente, ter uma boa família, coisas nesse sentido, são o que os pais desejam. Mas são raros, eu diria até raríssimos, aqueles que desejam que os filhos sejam missionários. Se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. São raros. Um fato é que muitas pessoas na igreja amam missões. Essas pessoas oram por missões. Elas contribuem regularmente com missões. Elas enviam seus filhos ao campo missionário, desde que seja apenas para uma visita, assim como eles próprios fazem. Quando você entregou sua vida a Cristo, você também entregou os seus planos? Seus filhos? Ou será que missões era para quem não tinha o que fazer? Vamos ver o relato sobre uma senhora, uma viúva pobre.
lá de Marcos 12, 41 e 44. Fala o seguinte, ó. Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Aparentemente, parece que ele está falando de dinheiro, mas não está. Ele não está falando sobre dinheiro. Afinal, se fosse sobre dinheiro, os outros deram mais. Por mais que essa passagem pareça estar falando disso, ela, na verdade, trata sobre dependência de Deus. Pois, antes de entregar aquilo que ela possuía para viver, ela entregou a própria vida. Ela se tornou alguém que dependeu completamente de Deus, que esperou na provisão do Senhor. Foi por isso que Jesus disse: ela deu tudo o que tinha. Ela se deu por inteira. Não foi o valor que contou, mas a entrega total, a confiança dela em Deus, aos cuidados dele. De igual forma, fez Jesus. Filipenses 2, 5 a 8 fala o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o seu ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Mas, esvaziando-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e em morte de cruz. Cristo é o modelo máximo. Ele não se apegou a nada, ele se entregou totalmente até a morte. Ele não se apegou a nada. Mas a gente acaba se apegando a coisas tão pequenas, passageiras, que perde o valor. E é aqui que a missão toca em cada um de nós. Compartilhar de Cristo e se doar por inteiro não são 2 caminhos separados. São 2 faces da mesma identidade. Quem compartilha Cristo precisa também entregar-se por inteiro. Quem se entrega por inteiro não pode deixar de compartilhar Cristo. Eu tenho uns papeizinhos junto à Ludmila e eu queria que vocês podem se juntar com quem está próximo. Talvez daria até para todo mundo fazer o número de pessoas que a gente tem, né? 5 minutinhos só, gente. É para a gente pensar sobre como pôr em prática aquilo que a gente veio ouvindo durante todo esse período de conferência missionária, e a gente está falando de missões. Então, são perguntinhas para reflexão de vocês, tá bom? Eu ofereci 5 e dei 10. Então, vamos retomar aqui. Bem, a Ludmila me pediu para deixar claro aqui a questão do parcial, o que é da terceira pergunta, tá? Não é só pastor, missionário, obreiro que entrega a sua vida totalmente a Deus. Há muitas e muitas pessoas em posições distintas na sociedade que estão completamente entregues à vontade do Senhor dentro daquela situação que ele vive. Pode ser um empresário que Deus quer que ele seja empresário. Pode ser um médico que Deus quer que ele seja médico. Mas a questão é se ele está confiante de que Deus cuidará dele ainda que aquela situação se altere. Ele está confiando que Deus pode pedir para ele qualquer coisa e ele vai confiar nesse Deus. Então, não é sobre um cargo ou uma função que você ocupa, mas é sobre uma disposição do coração, tá?
A questão que eu levantei aqui é sobre a sua disposição de coração. Não é muito sobre outros aspectos. O seu coração está disposto a aquilo que Deus te mostrar? Beleza, está entregue. Não, Senhor, tem coisa que eu não abro mão, então tá parcial. Tá beleza? Eu queria só ouvi-los em relação à última pergunta. Alguém gostaria de contribuir, compartilhar aí? Eu sei que eu interrompi aí meio que no final, mas que compromissos práticos você pode assumir para continuar a missão? Alguém elaborou uma resposta? É enxergar as oportunidades, né? O bom da cadeira de dentista é que se você discordar de mim... Não discorde não, porque senão, ó... Então tá ótimo. Uma coisa que eu já experimentei na minha vida e... Eu ia falar assim, incrível como dá certo. Claro, eu orei. Tinha que dar certo. Deus quer isso mais do que eu. Eu falava assim, Senhor, me dá uma oportunidade. Faz alguém, sei lá, de alguma forma querer puxar assunto comigo e eu falar do evangelho. Toda vez acontece. É incrível como isso acontece. Eu acho que assim, é tipo assim, nossa, Deus fala assim, tava esperando você me pedir isso, rapaz, vamos, vou botar alguém no caminho. Isso, sim, eu acho que acaba que a gente fica nisso, mas sabe essa oração que eu falei? Me dá oportunidades. Eu acho que um outro efeito que ela me faz é estar mais atento. Não é só porque as oportunidades elas não surgem no dia que eu não oro assim, mas é que no dia que eu oro meio que eu estou propenso a procurar as oportunidades. Aí eu fico cavucando onde é que tem a oportunidade, né? Aí ela surge. Então, eu acho que é uma boa oração para acrescentar nos nossos dias. Entendi. Durante a nossa ida a uma conferência lá da Pioneiros, teve um dos missionários que apresentou um dado muito interessante e ele me presenteou com esse livro. Ele falou que profissionais, pessoas que estão envolvidas com outras pessoas nas suas profissões, têm 70% mais chance de compartilhar do evangelho. Uhum. Sim, talvez é nisso que precisa ser trabalhado. Uhum. Sim. Não, nesse caso, sim, a gente está procurando, né? O tempo todo. Então, o que a gente faz? Eu saio de casa para academia pensando, vou falar com alguém e vou me aproximar de alguém. Eu saio de casa, vou na padaria, assim, mais uma oportunidade para falar de alguém. Eu convido alguém para ver jogo do Palmeiras na minha casa porque eu quero estreitar laços para falar de Jesus. Então, a gente tem essa que a Karen falou, intencionalidade. Então é isso. É, comigo aconteceu algo que foi triste, mas eu tive a felicidade de conseguir passar por algo semelhante com você, mas de uma forma diferente. Eu cresci com um rapaz que era amigo, a gente jogava bola toda tarde no quintal de casa. Eu era um pouco mais velho, eu tinha 16, ele devia ter 14. E a gente, quando ele teve 14, ele descobriu que estava com leucemia. Assim, nossa, estava jogando bola aqui semana passada, agora o cara tá lá no hospital, internado, fazendo tratamento e tal, não sei o quê. E as coisas foram piorando, até que chegou a notícia assim, olha, parece que não vai ficar bom não. E ele estava numa UTI num setor bem isolado que ninguém tinha acesso. Aí eu assim, vou lá, né?
Provavelmente eu não entro, mas Deus é que sabe. Na hora que eu cheguei no hospital, tinha 2 horas que ele tinha saído desse setor de isolamento. Aí me deixaram entrar. Eu falei de Jesus para ele. Ele aceitou Jesus, graças a Deus. Eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia que ele tinha voltado para o isolamento. Quando foi no outro dia, ele morreu. E não foi combinado comigo nada, né? Eu só cheguei. Agora, há situações em que não são assim, em que as coisas acontecem de forma repentina, como foi com o seu amigo, e a gente fica pensando, nossa, eu devia ter feito alguma coisa, tal. Talvez esse seja uma motivação justamente para que nas outras oportunidades elas não sejam desperdiçadas. Já aconteceu. Então tá ótimo. Então é isso. Às vezes esses traumas nos ajudam em outras situações. Lembrar deles na hora que a gente tiver as oportunidades, para que elas não passem e sejam perdidas, né? Então, gente, só para concluir, a missão começou em Deus, passou por gerações, chegou até nós, agora é a nossa vez de continuar. Compartilhar de Cristo é parte essencial da nossa identidade como povo de Deus. Isso precisa estar claro para cada um de nós. Em relação à entrega, ela não pode ser parcial. A viúva nos lembra, tudo pertence a Deus, inclusive em nossas vidas, o nosso compromisso. O meu desejo é que cada um aqui assuma um compromisso pessoal de compartilhar, de não deixar que a missão pare em você mesmo, mas levá-la adiante com palavras e com a própria vida. Eu queria, para encerrar, fazer uma oração com todos vocês. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos chamou para essa missão. Não só nós que estamos à frente de um ministério, mas cada um que o Senhor resgatou das trevas. O Senhor nos incumbiu de ser sal do mundo e luz também. Pedimos, Pai, que o Senhor nos use, que o Senhor nos faça ter as antenas ligadas às oportunidades, para que o Teu nome seja compartilhado, para que pessoas aceitem a Tua salvação e rendam suas vidas a Ti. E no futuro, quando estivermos diante do Senhor, a gente possa ver pessoas com quem a gente pôde te apresentar. E isso ser de fato a maior alegria da nossa passagem por aqui. Agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos amado e cuidado de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.